13, o versículo de número 10, que estaremos lendo esta noite. Eu tenho certeza, Deus tem uma palavra ao nosso coração esta noite. Diz assim o texto sagrado: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim para ele: esta noite, até as 9 da noite, vamos falar mais bonito, diga assim: até as 21 horas, tu vai endireitar. Toma o teu assento adorando a Deus. Oh glória, aleluia. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós lemos esta noite, ele é muito conhecido, pois o texto fala-nos acerca de uma mulher. E é bom nós atentarmos para um pôr de que essa mulher, ela não era cadeirante. Essa mulher, ela não ficava paralisada. Essa mulher, ela se locomovia, ela andava livremente por todos os lugares. Esta mulher, aonde você passava, você via ela andando livremente. Mas algo chama a atenção nesta mulher, é que você nunca ia ver essa mulher andando, olhando para frente, ou olhando para cima. Não, essa mulher sempre andava olhando para baixo. Por que isso, pastor? Porque segundo Lucas, o historiador, vai nos dizer que havia um espírito de enfermidade que estava alojado na coluna desta mulher, ao ponto que essa mulher tinha uma envergadura que impossibilitava ela de olhar para frente ou de olhar para cima. Ou seja, essa mulher, ela não olhava para o horizonte. Essa mulher, ela não tinha perspectiva de vida futura. Ela estava sentenciada a morrer encurvada. Ela estava sentenciada a morrer curvada. Só que eu louvo a Deus, irmãos, porque Jesus se manifestou para quebrar a sentença de Satanás. Eu estou pregando esta noite para pessoas onde Satanás já sentenciou e disse: a tua família vai perecer, a tua geração não vai sobreviver. Eu estou pregando esta noite para pessoas onde o diabo já manifestou e disse: o nódulo vai te matar, a diabetes vai te matar, não tem como tu sair dessa. Mas eu louvo a Deus porque Jesus já disse: não, a casa dela não está sentenciada. Eu quebro a sentença de Satanás. Glória, esse nódulo não vai te matar. Eu quebro esse nódulo esta noite e te dou saúde esta noite. Jesus se manifestou exatamente para desfazer as obras de Satanás. Tem algo nesse texto, irmãos. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte teológica, mas eu vou já fugir dela. É só para tu compreender um pouco. Mas eu acho interessante, pastor, porque quando a gente pega esse texto, o texto vai dizer que a mulher tinha 18 anos. Se nós analisarmos Jesus Cristo, com os 12 anos, Jesus ele vai a uma festividade. E nessa festividade que Jesus vai, levado pelo seu pai e pela sua mãe, Jesus ia ser apresentado, porque naquele tempo, na cultura deles, a maioridade era a partir dos 12 anos. Para nós é os 18, para eles eram os 12. Com 12 anos se apresentava um sacrifício a Deus, e ali era comemorada a maioridade. Então Jesus estava indo para comemorar também a sua independência, entre aspas, porque para eles ele já era de maior de idade. Então Jesus chega lá no templo aos 12 anos. Nesse período de 12 anos, quando Jesus estava no templo, diz a Bíblia que tem a festividade, passa-se a festa e as caravanas retornam para casa. Mas é bom nós entender que as caravanas elas não iam junto, homem e mulher, e as caravanas de homem e as caravanas de mulher só se encontravam ao entardecer, já quase adentrando a noite. E de repente estava Maria andando com as mulheres, e alguém pergunta: Maria, cadê o menino? Cadê Jesus? Aí Maria olha e diz: não, Jesus deve estar com José. Alguém olha para José e diz: José, cadê teu menino? Cadê Jesus? E José diz: não, está com Maria. Ao chegar
ao entardecer, encontra-se José e Maria. Maria olha para José e diz: José, cadê Jesus? E Jesus disse: não, eu pensei que estava contigo. Não está comigo. Começa a criar uma preocupação. Diz-nos a história que eles começam a procurar Jesus e não encontram Jesus no meio das caravanas. Eles voltam ao templo para encontrar Jesus. Quando chega lá, Jesus está entre os doutores, ensinando, falando, e diz o texto que ele fazia pergunta dificílima para aqueles doutores da lei, e estavam todos de boca aberta. Olha isso aqui. Aí alguém chega, Jesus já está lá ensinando. Aí Maria e José chega, e Maria diz: Jesus, nós estamos te procurando há tempo, por que tu não está conosco? Estamos preocupados. Jesus olha para Maria e José e diz: não sabeis vós que eu vim tratar das coisas do meu Pai? Observa que é a primeira vez na história que Jesus abre a boca e diz que ele é o Filho de Deus. Neste momento, irmãos, os alarmes do inferno se acionam, porque o inferno estava procurando saber quem era esse Jesus. Mas pela primeira vez houve uma confissão. Aí parece que eu vejo Satanás bradando no inferno: ele chegou, de fato é ele, de fato é ele. E parece que eu vejo Satanás pega, irmãos, como a gente usa no Nordeste, o enxofre de demônio, e joga para a terra. E diz: mano, eu não sei quando que ele vai começar o ministério dele, mas vou na terra e espalha a doença para todo lado. Observe que dos 12 até os 30, Jesus some do cenário bíblico. Não há nada que comprove o que Jesus fez nesse período. Foram 18 anos que Jesus subiu. Tudo que se sabe na cadeia teológica acerca do que Jesus havia feito são meras especulação e nada de confirmação. Jesus simplesmente desaparece no cenário. Com 30 anos Jesus volta e reaparece de novo no cenário, porque com 30 anos Jesus vai começar o seu ministério. E observe que essa mulher está 18 anos. O que dá para me entender é que quando Jesus fala: eu vim tratar, o diabo já joga a enfermidade da mulher e atinge imediatamente essa mulher. Essa mulher é atingida por um espírito de enfermidade que é alojado na sua coluna. Há um escritor que chega a dizer que a envergadura dessa mulher era tão grande que impossibilitava ela de fazer alguns serviços domésticos. O tamanho era a dificuldade que ela tinha de se locomover. Mas essa mulher vai me chamar a atenção em alguns pontos. Eu quero que tu acompanhe o meu raciocínio. E eu vim essa noite pregar a Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou orar por vocês. E eu quero falar algo aqui essa noite. Ninguém vai sair daqui hoje sem eu ungir vocês. Eu vou ungir todo mundo aqui hoje. Pastor, quando termina às 9, eu vou ungir rapidamente todo mundo. Eu não estou dizendo que eu vou orar por todo mundo, eu vou ungir todo mundo. Irmãos, observe uma coisa. Esta mulher, mesmo com essa doença que era cometida na sua coluna, ela ia à sinagoga. Isso me chama a atenção. Pastor, o que é a sinagoga? A sinagoga, não confunda a sinagoga com o templo. A sinagoga era uma extensão do templo estabelecida por Esdras. Diz-se a história que aonde tinha 10 judeus podia fazer uma sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus. Então tinha 10 famílias de judeu, podia fazer uma sinagoga ali. A sinagoga funcionava 3 vezes por semana. Qual eram os dias, pastor? Era na terça, era na quinta e no sábado pela manhã. E eu acho lindo isso aqui. Observe que essa mulher, ela vai ser curada, liberta, não é na terça e nem na quinta. Ela vai ser liberta no sábado pela manhã. Observe que esta mulher, ela não vai ser liberta no culto de libertação nem no culto do mover. Ela vai ser liberta no culto de ensino. Oh, glória. Pegou aí, crente? Glória a Deus. Pegou aí, crente que gosta de vir só no culto da libertação? Pegou aí, crente que não vem no culto de ensino? Jesus liberta também no culto de ensino, viu? A palavra ainda liberta. A palavra liberta. Oh, glória. Essa mulher, ela ia à sinagoga. E o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo com essa dificuldade, não fazia com que ela ficasse em casa. Isso me faz sentir vergonha, porque às vezes uma dor de cabeça a gente não quer ir na igreja. Às vezes uma indisposição não faz com que a gente fique em casa. Essa mulher, andando curvada, praticamente se arrastando, cheirando o chão, ela ia à sinagoga. E chegava na sinagoga para ouvir a palavra.
Ela ia no pensamento, eu vou ser curada. Mas ela ia na terça e não era curada. Ela ia na quinta, não era curada. Ela foi vários sábados e ela não era curada. Mas nada disso impossibilitava ela de retornar outro dia. No outro dia ela estava lá de novo, porque ela sabia, uma hora dessa eu vou ser curada dentro dessa sinagoga. Oh glória! Ela ia curvada e voltava curvada. Por que ela ia curvada e voltava curvada, pastor? Simples. Culto que Jesus não vai, não tem milagre. Culto que Jesus não vai, não tem cura. Então todas as vezes que ela ia e Jesus não ia, não tinha cura, não tinha milagre. Então ela ia com problema e ela voltava com problema. Eu quero te falar uma coisa, esta noite Jesus está na casa. Jesus está na casa para te curar. E eu não sou da turma dos pregadores que pregam e diz, deixa o teu problema lá fora. Porque eu já vi muitos pregadores pregar, deixa o teu problema lá fora, entra aqui dentro, esquece tudo. Não esquece não, igreja. A Bíblia diz, trazei tudo e lançai aos pés de Cristo. Trazei tudo, trazei tudo, trazei tudo. Traz o teu problema, porque o teu problema aqui é resolvido. Glória. Traz essa doença, porque essa doença vai sair daqui hoje. Pastor, então a igreja é um grande hospital. Não, a igreja nunca foi hospital. Quem é que gosta de hospital, gente? Hospital eu vou quando eu estou doente, depois que eu sou curado, nunca mais eu quero pisar lá. Igreja não é hospital, mas igreja é quartel, é lugar de treinamento para chegar no céu. Oh glória! Aleluia! Se tu crê esta noite, Ele pode curar você. Essa mulher ia, mas toda vez que ela ia, Jesus não estava na sinagoga. Mas no outro culto, ela estava lá de novo. É diferente, né, irmãos, de alguns pregadores e de algumas pessoas, de alguns cantores, de alguns membros, que quando sai o cartaz da campanha, ele seleciona, no dia desse pregador eu vou, nesse dia eu não vou. Nesse aqui eu vou, nesse eu não vou. Quando vai fazer a festa, a primeira pergunta que surge é, quem é o pregador da festa? Até parece que quem vai fazer milagre é o pregador. Quem vai curar é o pregador. Quem vai libertar é o pregador. Oh, a preocupação hoje não é com Jesus, a preocupação hoje é com quem vai pregar. A preocupação hoje é com quem vai cantar. E o negócio de Jesus não é com quem vai pregar ou com quem vai cantar. Se Ele quiser, pode ser até de dentro de casa, Ele opera o milagre. Ele faz o milagre acontecer, oh, glória, aleluia. Ela ia, e Jesus às vezes não estava. Mas o que vai me chamar a atenção nessa mulher também é que o texto sagrado vai dizer que essa mulher tinha 18 anos, irmãos. 18 anos é muito tempo, né? É uma vida. 18 anos é muito tempo. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que era um espírito de enfermidade. Ou seja, não era uma doença patológica, não era uma doença que era descoberta pelos médicos. Era uma doença no âmbito espiritual. Se tinha um espírito de enfermidade nessa mulher, eu estou para te dizer que essa mulher era endemoniada, porque o demônio já estava alojado nela. Dá para tu perceber, 18 anos indo para a igreja, e nenhum diácono, nenhum evangelista, nenhum membro, nenhum pastor, ninguém descobria que essa mulher era endemoniada. 18 anos, indo para a igreja, endemoniada. Às vezes a gente prega a libertação e pensa que o demônio está só lá fora. Irmãos, tem muito demônio dentro da igreja. Tem muito demônio alojado dentro da igreja. A minha oração nesta última hora é que Deus venha nos dar espírito de discernimento, para nós discernir aonde o demônio está alojado dentro das nossas igrejas. Há demônio do engano alojado dentro das igrejas. Há demônio da fofoca alojado dentro da igreja. Há demônio da calúnia alojado dentro da igreja. Há demônio do disse-me-disse alojado dentro da igreja. E a gente pensa, não, isso aí não é demônio alojado, irmãos. É demônio que entrou dentro da igreja e você não percebeu. Oh glória! São demônios que estão entrando com um sapatinho de algodão e ninguém percebe. E os nossos cultos ficam frios, ficam gelados, porque pessoas dentro da igreja não estão libertas ainda. 18 anos, essa mulher curvada. 18 anos, essa mulher endemoniada dentro da igreja. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava que essa mulher estava endemoniada. Agora eu te pergunto, 18 anos, tu acha que ela nunca foi no médico? 18 anos, tu acha que ela nunca consultou daquilo? Mas ela ia no médico, igreja. Mas o médico fazia os exames raio-x e dizia, moça, você não tem nada, não aparece nada. Porque doença espiritual não se sai com o laudo médico. Não tem exame que descubra uma doença no âmbito espiritual.
Estávamos ministrando o setor Negrão de Lima alguns meses atrás. Era um dia de domingo, a igreja estava lotada. E antes da gente começar a ministrar, uma irmã foi contar um testemunho. E na hora que ela foi contar o testemunho, ela disse: irmãos, eu tinha um forte problema no estômago. Eu tenho um forte problema no estômago. E eu sinto refluxo muito forte. E os irmãos sabem o meu problema já há tempo. E eu fui ao médico esta semana. Fiz uma bateria de exame. Tudo que você imaginar eu fiz. E anteontem saiu o resultado. E o médico me chamou e disse: olha, não deu nada nos teus exames. A igreja estourou de glória a Deus e aleluia. Aquela irmã terminou de contar aquilo. O pastor pega o microfone. E o pastor disse: irmãos, graças a Deus que não deu nada. Irmãos, mas eu sou maranhense. Maranhense é bicho doido. E eu fiquei com aquele negócio formigando na minha cabeça e na minha língua. Quando eu peguei o microfone para pregar, eu não consegui pregar sem fazer isso. Eu olhei para aquela irmã e disse: irmã, desde o dia que tu fez o exame, a irmã continua sentindo refluxo. Ela disse: sinto, pastor, muito forte. Porque até onde eu sei, exame não cura ninguém. Aí eu fui, peguei e chamei aquela irmã na frente. E olhei aquela irmã na frente e disse: irmã, se ajoelha. Toda a igreja se coloca de pé. A igreja se colocou de pé. A gente estendeu a mão e a gente começou a ministrar a cura sobre aquela mulher. De repente Deus levanta uma irmãzinha lá no meio da igreja e veio marchando e disse: hoje eu quebro o trabalho que foi realizado contra o teu estômago. E eu ponho ele para fora agora. Aquela mulher vomitou. Está no YouTube isso aí. Pode procurar que está lá. Essa mulher começa a vomitar, começa a vomitar, começa a vomitar. Quando ela termina de vomitar, ela dá um respiro fundo. Passou uma semana depois, eu perguntei ao pastor. O pastor disse: irmão, desde aquele dia, ela disse que nunca mais sentiu refluxo. Porque era uma doença no âmbito espiritual, igreja. Tem doença que não é patológica. Tem doenças que são demônios. É por isso que por onde eu passo eu estou alertando aos pregadores, pelo amor de Deus. Se vocês for pregar numa igreja ou até mesmo na tua igreja, ore por cura, ore por milagre. Tem pastor que diz: pastor Joel, eu não oro porque eu não tenho o dom da cura. Igreja, não precisa ter o dom da cura para orar por milagre. Porque tem doença, igreja, que é no mundo espiritual. E se for demônio, não precisa ter o dom da cura. Só precisa ter a unção de Deus na vida. Porque a unção quebra o laço e a pessoa recebe o milagre. É muitas pessoas me enganam no nosso meio. Eu vou te contar o que está acontecendo comigo para tu entender. E agora nós concluímos o texto. O ano passado, pastor Jefferson, meu pai veio aqui em Goiânia. Meu pai começou a sentir umas fortes dores. Ele mora no Maranhão. Ele começou a sentir fortes dores quando ele ia urinar. Mas sempre que ele ia ao hospital, o médico dizia: infecção urinária. Passava remédio, não resolvia. E eu dentro da igreja. Aí meu pai aqui. Eu disse: pai, e agora? Meu pai disse: meu filho, tem que fazer essa cirurgia aqui, vamos ter que dar um jeito. Marcamos essa cirurgia já 2 vezes. E já adiamos essa cirurgia pela 3ª vez. Pastor Joel conseguiu dinheiro? Não. Ainda falta ainda em torno de R$900 ainda para conseguir, porque eles não aceitam parcelar, eles têm que receber antes. Todo e qualquer tipo de cirurgia se paga antecipado. Pastor, e agora? Sabe quando é que a cirurgia do meu pai está marcada? Para amanhã, 10h45 da manhã. Pastor Joel, ainda falta, isso tudo falta. E o que tu vai fazer? É com ele. Eu entreguei para ele, porque mais longe já estava, igreja. Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas o que eu quero que tu entenda é que existem espíritos de engano dentro das nossas igrejas, infelizmente. E nós precisamos desse espírito de discernimento. Porque às vezes a libertação tem que começar aqui, dentro das nossas igrejas. Essa mulher ia à sinagoga, voltava, mas quando foi um sábado, ela chega na sinagoga. Ela chegou, sentou, não conseguia olhar para frente, olhava para baixo, estava ali pensando, aguardando o início de começar o culto na sinagoga. Mas aquela mulher, eu penso, igreja, eu estou conjecturando, ela ouve alguém do seu lado falando assim: o Nazareno chegou. Aleluia! Porque Jesus nunca andava só. Ele sempre andava com os 12. Era ele mais 12.
Então imagine o barulho que fez na sinagoga, que não era tão grande, daqueles 12 homens entrando e Jesus na frente. Aí alguém olhou e disse assim: olha, o Nazareno chegou. E aquela mulher ouve aquilo, e dentro daquela mulher vem: opa, o culto hoje vai ser diferente. Esse Nazareno é o que dá vista ao cego, levanta paralítico, ressuscita mortos. Olha, o culto hoje vai ser. Ela enche-se de esperança, porque ela ouve falar que Jesus estava naquela sinagoga. Eu acho isso aqui lindo, igreja, porque Jesus chega na sinagoga. Jesus poderia olhar para ela e já ministrar a cura, a libertação. Jesus não fez isso. Jesus entra na sinagoga, sobe os degraus da sinagoga, toma assento e espera a oportunidade. Entenda isso. Jesus só opera quando tem a oportunidade para operar. Jesus só opera quando chega a hora dele operar. A igreja, tu tem que entender isso. Há um tempo de Deus para Deus operar um milagre. Não é como tu quer, não é como eu quero, é como Ele quer. Quando chega a hora dele operar, pode até estar morto, ele faz ressuscitar, mas é na hora e no momento dele. Ele chegou, tomou o seu assento e o culto continuou, mas Jesus já estava de olho naquela mulher. Desde a hora que ele chegou, Jesus já estava olhando aquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa, lançar uma palavra profética para você esta noite. Pode até ser que o teu milagre ainda não aconteceu, mas Jesus já te viu. Jesus já viu essa turbulência na tua casa. Jesus já viu essa luta na tua empresa. Jesus já viu essa doença que está alojada no teu corpo. Jesus já viu esse problema na tua área sentimental. Jesus já viu esse problema na área financeira. E Jesus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu já te vi para operar o milagre, é questão de tempo. Aguarda mais um pouquinho, porque o meu milagre está chegando. Tem alguém que está caminhando em tua direção e está dizendo: eu vou operar o milagre na tua vida. Se você crê, o milagre chega na tua vida. Aleluia! Ele já te viu, ele já te olhou. Agora é questão de tempo e oportunidade para ele operar o milagre. Jesus está sentado ali e de repente, irmãos, eu queria ter muito tempo para me te explicar, eu não vou ter esse tempo, mas eu creio que muita gente aqui sabe como funcionava na sinagoga. A sinagoga tinha dois púlpitos, tinha dois. Um era para o ministrante e o outro era para o pastor da sinagoga. O ministrante, para ele ministrar, ele tinha que ler um texto do Antigo Testamento e ele tinha que saber muito sobre aquele texto para explicar. Mas o pastor ficava no outro púlpito, porque se o pregador, o palestrante errasse alguma coisa, o pastor tinha a liberdade de cortar ele na hora e falar: está errado, não é assim. O negócio lá era estreito, igreja. Aí Jesus assume, parece que eu vejo alguém olha e diz assim: o Nazareno está com a oportunidade agora. Ô igreja, eu queria estar lá nesse dia. Ah, se aquele povo soubesse quem era o Nazareno que ia pregar naquele sábado pela manhã. Ah, se aquele povo soubesse quem era aquele homem. Aí ele diz: o Nazareno com a oportunidade. Jesus se levanta, Jesus vai caminhando em direção ao púlpito. E você pensa que Jesus foi abrir o rolo para ler e começar a ministrar? Não. Antes de abrir o rolo para começar a ministrar, o texto vai dizer que Jesus olha para aquela mulher mais uma vez. E lá de cima Jesus diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher ficou livre, igreja, sim ou não? Não. O texto vai dizer, chamando-a a si. Jesus dá ordem, mas a mulher não endireita. Aí a mulher vai se aproximando e Jesus vai se aproximando, aproximando-se dela, se encontra com ela. E o texto vai dizer: impondo-lhe as mãos, a mulher se endireita. Sabe o que Jesus está dizendo através dessa palavra, pastor? Tem gente que só se liberta quando Jesus põe a mão. Tem gente que não é falta de vir na igreja. Tem gente que não é falta de oração. Tem gente que não é falta de palavra profética. Ele recebe oração, ele recebe palavra profética, ele recebe profecia, mas ele não se endireita. Ele só vai se endireitar quando Jesus põe a mão nele. Aí quando Jesus põe a mão, irmão, não tem pau torto que continua torto.
Ele vai ter que se endireitar, ela vai ter que se endireitar. Oh glória! Essa palavra que sai por aí dizendo pau que nasce torto, morre torto, é porque não conhece a carpintaria de Jesus. Quando ele põe a mão, o camarada se endireita. Mas aqui vai uma palavra para alguém: não espere ele colocar a mão, não, igreja, porque quando ele põe a mão, ele vai te tratar na UTI, ele vai te tratar no hospital. Não espere, não. Ele põe a mão, endireita-te pela palavra, endireita-te pela palavra, endireita-te pela oração, endireita-te pelo jejum, porque se ele põe a mão dele pesa. É Jonas dentro da embarcação, dentro do navio, e está vindo um forte vendaval, as ondas estão bravas, e alguém diz: nós vamos perecer. Começaram a jogar tudo no rio, tudo no mar, jogaram tudo, aí de repente está lá Jonas: gente, não precisa jogar mais nada fora não, sou eu, o problema aqui sou eu, pode me jogar no mar. Jogaram Jonas no mar, e a Bíblia diz que tudo calmou. Mas interessante é que Jonas ouve Deus e não ora, compra a passagem, não ora, entra no barco, não ora, vê o povo jogando tudo fora, não ora, é jogado no rio, não ora, mas quando ele entra dentro do ventre do peixe, ele ora. Porque tem gente que só vai voltar para a oração quando Jesus pôr a mão nele. Tem gente que só vai voltar para a consagração quando Jesus pôr a mão nele. Tem gente que só vai voltar a ser crente de verdade quando Jesus pôr a mão nele. Não espere. Mulher, endireita-te. Aí a mulher foi endireitando, e o texto vai dizer que a mulher começou a glorificar a Deus dentro da sinagoga. Começou a dar glória a Deus. Nesse momento, o pastor que estava no outro ponto pode parar esse negócio aí. 6 dias tem que é para essa mulher vir ser curada. Hoje não pode. Irmão, Jesus nesse momento, como vocês dizem aqui no Goiás, ficou muito grilado. Olhou para esse camarada e disse assim: hipócrita. Dá para tu entender isso? Que Jesus está chamando o pastor da igreja de hipócrita. Jesus disse: hipócrita, porventura no sábado tu não desata o boi, o jumento, e dá água para eles beber? Por que eu não posso desamarrar essa filha de Abraão que há 18 anos está acorrentada? Tem muita gente que pensa que pode mandar na igreja, que não pode batizar com o Espírito Santo, não pode falar em línguas estranhas, não pode profetizar, não pode orar por cura. Aqui não. Ei, essa noiva tem dono, e o dono da igreja ainda é Jesus. No dia que ele quer, ele cura. No dia que ele quer, ele batiza. No dia que ele quer, ele renova. Oh glória, porque isso aqui ainda tem dono, e o dono